a sua vida. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Evangelho de Jesus, que Lucas escreve, capítulo de número 16, versículo de número 19. O meu sogro José Atílio Furlan entrou, a paz do Senhor. Irmã Hilda, quanto tempo, que saudade que nós estamos da irmã. Paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Deus vem estar abençoando. Receba esta oração, creia nesta oração. Toma posse desta oração. Aprenda a exercer e a tomar posse, a praticar, guardar no seu coração. Creia que você contará os testemunhos e as bênçãos que Deus realizará na sua vida. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 16, versículo 19, está escrito: havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, enfermo, e este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e me manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês não há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do outro lado para o seu e do seu para o lado nosso não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Ronaldinho! Tem Jubraque, Ronaldo. Quero ver você na Jubraque. Irmãos, nós temos uma passagem do rico e do Lázaro. É uma passagem que os irmãos conhecem, amém? Mas o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Nós vemos que existia dois tipos de pessoa. Uma pessoa muito pobre, mas muito pobre, um mendigo. Vivia de mendigar, vivia de favores, de resto, de sobras, da misericórdia das pessoas. E havia um homem muito rico, um homem abastado, vivendo no luxo, roupas finas, vivendo todos os prazeres deste mundo, todos os prazeres desta terra. E quando nós vemos aqui que todos nós temos uma vida a ser vivida. Vocês estão aí? Existe uma vida para ela ser vivida.
Deus te deu a vida para você viver. Deus te deu essa vida para que você viva ela com intensidade. Mas as nossas vidas são diferentes. Nós estamos aqui, nós temos expectativas diferentes, necessidades diferentes, desejos diferentes. A nossa fé, ela é a mesma em Deus, mas a intensidade dessa fé é diferente. Nós amamos a Deus, mas o nosso amor é diferente. Porque uns amam e ponto. Outros amam, mas precisa do mais. Eu amo a Deus, mas Deus tem que fazer. E outros apenas amam. E é um amor que às vezes nem é o amor. Mas o que nós vemos e aprendemos com esse texto, que nós vamos viver. Nós temos a nossa vida para viver. E nós precisamos ter consciência que nós precisamos nessa vida, indiferente das adversidades ou das bonanças, das alegrias ou das tristezas, de ganhar ou de perder na vida, nós precisamos viver a nossa vida, mas essa vida ela só pode ser vivida com Jesus. Nós podemos viver uma vida inteira sem Jesus. O problema é nós morrermos sem Ele. Deus permite que você viva a sua vida sem Ele. Deus, Ele nunca vai nos tomar por escravo. Ele nunca vai nos colocar uma corrente nos nossos pés, algemas nas nossas mãos e nos obrigar a servi-lo, a adorá-lo, a amá-lo. Mas Ele também nos permite a tomar as nossas escolhas e decisão. E nós podemos viver uma vida inteira. As pessoas às vezes falam assim: porque crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode ir para o baile, não pode ir para o rodeio, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer. É engano. A Bíblia fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Nós podemos praticar e fazer todas as coisas. Nosso Deus não nos proíbe de nada. Mas existem coisas que não agradam ao Senhor, agradam à carne, mas não agrada a Deus. Existem coisas que para nossa carne, para o nosso prazer, é maravilhoso. O pecado, ele não é ruim. O pecado, ele não é feio. O pecado é prazeroso. O pecado, ele não cheira mal. Acontece que as consequências do pecado, sim. As consequências do pecado cheiram mal. As consequências do pecado é feia. As consequências do pecado se tornam horríveis. Mas o pecado em si, para a carne, ele é prazeroso. A carne se alimenta do pecado. A carne, ela tem prazer no pecado. A nossa vida tem prazer. Gustavo, Pai do Senhor, estava com saudade. Vem para Jubrar aqui hoje, hein? Ei, a carne, ela grita. A carne, ela se deleita nas coisas dessa terra, nas coisas carnais. A carne, a nossa vida, nós vamos desejar estas coisas. Pai do Senhor, Damiana. Ei, nós somos tendenciosos para as coisas deste mundo, para as coisas dessa carne. E nós podemos escolher, sim. Você pode escolher ter sua vida sem Jesus, sua vida sem Deus. Você pode escolher ficar aí na sua casa. Você pode fazer o que você quiser, a escolha é sua. Deus não vai mandar um raio e vai te matar. Ei, o problema é quando findar este momento. Você vê a história, o rico e o pobre, o rico e o mendigo. Cada um teve um tipo de vida, um com muito luxo, fartura, e o outro com escassez, o outro em miséria, com chagas, doente.
Mas esse mendigo com chagas e doente, uma vida miserável, uma vida de miséria, ele conservou a sua fé em Deus. Ele conservou a sua fé no Senhor. Mesmo a vida dizendo que não, mesmo a vida sendo cruel, mesmo ele vivendo de esmola, mesmo ele doente, com chagas, mesmo ele sendo desprezado, humilhado, e tudo isso que nós conhecemos, que nós imaginamos, de pessoas que vivem na rua, pessoas que vivem a mendigar. Por que eu digo imaginamos? Porque só quem passou sabe a verdade disso. Graças ao bom Deus eu não passei, e eu creio que a maioria de vocês não passaram. Então nós não sabemos a verdade da vida na rua. E aí ele não perdeu a sua fé em Deus. A vida deve ter sido, não, eu posso afirmar que a vida foi muito injusta com ele. As pessoas foram muito injustas com esse mendigo. Esse mendigo, ele recebia sobras. Ei, as pessoas são injustas. A vida é muito injusta. Mas em Deus não há injustiça. Aleluias. Em Deus não há injustiça, ao contrário, em Deus há justiça. Você pode olhar esse texto e dizer, mas ele viveu uma vida inteira de miséria, uma vida inteira mendigando, comendo o resto, comendo as sobras. Era deixado à porta do rico, ficou doente, com chagas. Mas quando ele morreu, aí veio a justiça. Quando termina a vida dele aqui, Deus justifica ele com o céu. Deus justifica ele com a eternidade. Deus justifica ele com uma nova morada, um corpo transformado, novas vestes. Deus justifica ele com a coroa de vitória, com a coroa da vida. Deus justifica ele porque em Deus há justiça. O problema é que porque a vida é injusta, porque as pessoas cometem injustiça, nós achamos muitas das vezes que Deus é injusto, que Deus não está vendo, que Deus não vai fazer nada. Ei, Deus já fez e está fazendo. Há um lugar preparado para você no céu de glória, há uma morada preparada para você. Essa terra passageira, essa carne aqui, ó, bate aí, ela passa. Sendo rico, sendo pobre, sendo milionário, sendo miserável, tendo fartura, tendo escassez, tudo passa. Ei, a nossa vida ela é passageira, a gente fica preocupado com a morte. Tem pessoas que estão em pânico, estão refém desse vírus, refém dessa, irmãos, entenda uma coisa. Entenda uma coisa, o nosso medo não tem que ser a morte, o nosso medo tem que ser aonde nós vamos passar a eternidade, porque a morte vai chegar, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, em nome de Jesus. Eu profetizo vida para você. Eu não estou aqui para profetizar morte, te colocar medo e terror de jeito nenhum. Eu estou dizendo que a morte é inevitável, mas a eternidade é certa. A morte ela é inevitável, mas a eternidade ela é certa. E aonde você vai passar a tua eternidade? Deus está te dando a oportunidade de viver. Deus está dando a oportunidade para você viver. E por mais difícil que seja a sua vida, nem se compara à vida desse mendigo. Mas ele guardou a fé. Ele não perdeu a fé em Deus. Ele se conservou no Senhor. O seu corpo não estava conservado, a sua roupa não estava conservada, provavelmente ele cheirava mal. O seu corpo estava doente, mas o seu coração e a sua mente estavam conservados. O seu coração e a sua mente estavam conservados em Deus. Quando passou essa vida passageira, aonde ele está? No seio de Abraão. Aonde que ele está? Com o Pai. Aonde que ele está? No céu.
Agora este rico, ele tinha tudo conservado, roupa linda, roupa de linho, púrpura, comia do bom e do melhor, morava numa casa abundante, com família, com festas, prazeres. Ele tinha tudo conservado, casa conservada. Vamos aqui conjecturar, vamos aqui, irmãos, entrar na história. Ele tinha carro conservado, roupas de marca, comida em abundância, fartura, nome, família, porque o mendigo nem família estava com ele. Tinha tudo ali com ele, estava tudo ali com ele. Mas sabe o que ele não conservou? A sua fé. Sabe o que ele não conservou? O seu coração e a sua mente. Ele não conservou o seu coração e a sua mente. Domingo eu falei sobre isso. Irmãos, nós temos amado as coisas de Deus, nós não temos amado a Deus. E sabe qual é o engraçado? Que as coisas, meu Deus, as coisas de Deus têm nos afastado de Deus. Irmãos, é difícil até de explicar isso, que as coisas de Deus têm nos afastado de Deus. Deus nos dá um trabalho, Deus nos dá uma empresa, um comércio, Deus nos dá um empreendimento. Daqui a pouco nós esquecemos de Deus. Daqui a pouco nós trabalhamos. Daqui a pouco nós estamos envolvidos, só pensamos em trabalho. Se esquecemos que foi Deus que nos deu o trabalho. E se esquecemos de Deus, se esquecemos dele. Pai do Senhor, Flávio, Tainá, Bruna, Pai do Senhor, Bruno e Natan. Ei, nós amamos as coisas de Deus, nós não amamos a Deus. Deus te dá uma família, Deus te dá esposa, filhos. Aí você começa a dizer, eu tenho que ficar com a minha família, eu tenho que ficar com o meu esposo, eu tenho que ficar com a minha esposa, eu tenho que ficar com os meus filhos. E nós esquecemos do Deus que nos deu a família. Ei, nós começamos a se envolver com as bênçãos que Deus nos deu. Deus começa a abençoar, prosperar a nossa vida. E nós começamos a viajar, nós começamos a ter o nosso lazer, começamos a fazer churrasco, glória a Deus por isso. E aí nós se esquecemos do Deus que nos deu tudo isso, porque se nós amamos a Deus, nós sabemos que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Nós sabemos disso, que foi o Senhor. Só que nós começamos a se envolver com essas coisas, e esquecemos de se envolver com Deus, irmãos. Ei, o homem rico aqui, ele estava desfrutando de tudo que Deus deu para ele. Aqui, irmãos, ele conhecia a Deus, ele servia a Deus, mas ele começa a desfrutar. Eu estou numa casa boa, vou ficar mais tempo na minha casa. Eu tenho um carro bom, eu vou ficar mais tempo no meu carro. Eu tenho dinheiro, eu vou desfrutar do meu dinheiro. Eu tenho fartura, eu vou desfrutar da minha fartura. Eu vou fazer festa, eu vou fazer isso. E ele começa a desfrutar, ele começa a se envolver com as bênçãos de Deus. Ele começa a se envolver com as bênçãos do Senhor. E ele até diz, provavelmente ele dizia, olha, foi Deus que me deu. Olha, sabe esse carro? Foi Deus que me deu. Sabe essa casa? Foi Deus que me deu. O meu trabalho? Deus que me deu. Sabe essa empresa? Foi Deus que me deu. Ele até falava isso, eu creio. Ele até falava, olha, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Só que ele esqueceu desse Deus. Ele se esqueceu de guardar o seu coração e a sua mente. Ele se esqueceu de guardar o seu coração e a sua mente. A mente das pessoas hoje estão em pânicos, estão com medo, estão aterrorizadas. As pessoas perguntam, pastor, o senhor tem medo? Não tenho medo, porque eu sei aonde eu vou passar a eternidade. Se Jesus vier hoje, graças a Deus, eu posso dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu sei aonde eu vou passar a minha eternidade. Ei, o problema, as pessoas estão com medo de um vírus. As pessoas estão sendo abaladas. Ei, nós fomos, os nossos avós, os nossos pais e alguns dos irmãos que estão aí me assistindo ou vão me assistir, para vir na igreja. Muitas irmãs vinham na igreja sendo ameaçadas pelos esposos. O esposo batia, falava que ia matar e vinha para a igreja.
Nós temos irmãos que viveu aí a ditadura, a questão militar aí que teve aí, e os irmãos eram presos por ser, foram mortos. Ei, pragas que teve, epidemias que teve, ameaças de governo. Muitas vezes para ir na igreja se colocava a sua vida em risco, mas a gente vinha, as irmãs vinham. Agora tem um tal de vírus que diz que você pode pegar, não sabe se você vai pegar, você pode pegar. Diz que um tal de vírus, se você pegar, você pode morrer. Não é que você vai morrer. Se você pegar, não é que você está condenado à morte. Você pode morrer. E aí o que nós fazemos? Ficamos em casa. Ficamos com as coisas que Deus já nos deu. Ficamos firmados naquilo que Deus nos deu. Ei, não existe proteção maior para a minha vida e para a sua vida do que a proteção do Senhor, do que a proteção de Deus. Compre a sua máscara e use. Compre o seu gel e use. Mas o que te guarda ainda é o Senhor. Quem te protege ainda é o Senhor. Quem te livra ainda é o Senhor. Não é o álcool, não é a máscara. O álcool e a máscara é para você ser prudente, mas a tua proteção vem do Senhor. A tua proteção vem de Deus. Vem dele. Ou cremos ou nós não cremos. Ei, na batalha contra o mal, ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente. Nós estamos aqui passando por uma situação que nós não podemos esperar. Nós temos que nos levantar e ser valentes. Não podemos ficar fartados das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, das coisas de Deus. Nós precisamos voltar a amar a Deus, porque a vida pode parecer injusta, o mundo é injusto, as pessoas são injustas, mas em Deus há justiça para nós, a justiça de Deus para a nossa vida. Olha a história desse mendigo, humilhado, desprezado, colocado à porta da casa do rico, sendo confrontado todo dia. Você acha que é difícil ele ter se sentido injustiçado? Ele ter olhado e dizer, porque ele tem tanto e eu tenho nada? Porque ele tem uma casa e eu moro na rua? Porque ele tem roupas com fino linho fino? Porque ele tem família e eu não tenho? Você acha que o coração dele pode não ter injustiça? Mas ele guardou o seu coração, guardou a sua mente. E quando chegou o dia da vida, nossa vida é passageira. Quando chegou, o que ele recebe é eternidade. Agora a morte, a nossa vida que é passageira, porque morre rico, morre pobre, morre quem mora na mansão e mora quem morre na rua. Ei, a morte é inevitável, mas a eternidade é certa. Só precisamos saber aonde vamos passar a eternidade. Você está vendo aqui nessa leitura? Eu quero que você abra a sua Bíblia e me acompanhe, Lucas, capítulo 16, versículo 19, para você não achar que eu estou aqui falando. Nós estamos dentro da Escritura Sagrada, preservando como guardião da palavra. Você lê aí na história que este rico, os pecados deste rico, você vê na história, que nós lemos um pecado grave deste rico, um relato de um pecado deste rico.
Você vê falando que esse rico roubava, matava, cobiçava, traía, enganava, mentia, era idólatra. Você viu aqui relatando algum pecado, esses pecados mortais pra gente? Não há nem relato. Mas há injustiça em Deus. Este rico foi lançado no Hades, o inferno, aí no texto, Hades, inferno, porque ele era rico. Nós vamos ver o texto, que ele morreu e foi sepultado. Que ele morreu e foi sepultado. Agora o mendigo, ele morreu e foi para o seio de Abraão. E ele foi levado, o rico, para o Hades. E o mendigo para o céu. Aleluias. E em Deus sempre haverá justiça. Em Deus não há injustiça. Você começa a ver aqui qual era o pecado deste rico. Qual foi o pecado deste rico? Aqui na história não relata. Mas você consegue entender qual é o pecado deste rico? Morar bem, comer bem, viajar, ter um carro bom, uma casa boa. Qual era o pecado deste rico? Podemos imaginar que esse rico aqui, dentro desse texto, nunca ajudou o mendigo. O mendigo era colocado à sua porta e ele nunca teve uma obra de caridade, não amou o próximo. Podemos afirmar isso, que ele não amou o próximo. Mas então a falta de amor ao próximo, então levou ele ao inferno? Pode ser que sim. Eu não sei, eu quero aqui falar com vocês, fazer vocês refletirem. A gente não pode dar tudo mastigado. Ele não amou o próximo. Mas isso é uma falta muito grave, não é? Uma falta muito grave. E se eu não amo o próximo, como que eu amo a Deus? E a Bíblia diz que o maior mandamento é amar a Deus. E o segundo é amar o próximo, como a nós mesmos. Porque se eu não consigo amar o meu próximo, eu nunca vou conseguir amar a Deus. E aí nós vemos aqui nenhum relato de um pecado gravíssimo. Mas o pior pecado é relatado, porque ele era colocado à porta. E nós não vemos relato que o rico tenha ajudado, que o rico tenha se compadecido, que o rico tenha amado, que o rico tenha acolhido, que o rico acolheu Lázaro. Nós não vemos. Nós não vemos um gesto de amor, um gesto de caridade. E como alguém vendo à sua porta, alguém morrendo, alguém no estado de miséria, alguém doente, e não se compadece, não tem um gesto, um pequeno gesto, pode dizer que ama a Deus, pode dizer que Deus está na vida dele. Vamos na nossa ótica humana. Na nossa ótica humana era muito mais fácil, e provavelmente nós teríamos esse julgamento de dizer que o rico servindo a Deus e Lázaro servindo. Na nossa ótica humana, Deus está na vida de quem? Na vida de Lázaro. Olha as bênçãos de Lázaro, olha a casa de Lázaro, olha seu carro, olha as promessas, olha as bênçãos, olha isso. Na ótica humana, Deus estava com Lázaro. Deus prosperou, Deus abençoou. Lázaro era um homem de Deus. E olhando o mendigo na miséria, doente, cheio de chagas, provavelmente nós iríamos dizer: qual foi o pecado deste homem? O que este homem fez para estar neste estado? O que este homem fez para estar nessa situação? Pode ser, presbítero Marcelo. A nossa ótica humana ia dizer que esse serve a Deus e Deus abençoou. Deus abençoou esse homem, ele está rico, ele está farto. E olhando para a miséria de Lázaro, nós íamos dizer: que pecado que ele cometeu? O que será que ele fez?
Olha, miserável, mendigo, agora doente, com chagas. Deve ter feito algo terrível, ele deve ter praticado um pecado terrível. Mas quando a verdade aparece, porque a verdade da nossa vida só Deus conhece. A nossa verdade só Deus conhece. E em Deus há verdade, e em Deus há justiça. Com a verdade, Deus trabalha com a justiça. Os dois morreram, mas um vai para os seios de Abraão, para o céu, e o outro vai para o Hades, para o inferno. E aqui está, irmãos, dizendo que o rico olha Lázaro lá no seio de Abraão. Olha Lázaro sendo amparado, consolado, abraçado pelo Pai. E ele fala, olha, pede para Lázaro molhar o dedo na água e refrescar os meus lábios, porque eu estou sendo atormentado, está queimando, eu estou sendo atormentado. Fala para ele pegar e refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo neste fogo. Mas Abraão, respondendo para ele, olha, não tem como. Há um abismo entre nós. Há um abismo entre nós. Quem está aqui não pode passar para este lado. E quem está deste lado não pode passar para esse. Ele começa a dizer, lembra da sua vida. Durante a sua vida você recebeu coisas boas. Vamos parar um pouquinho aqui. Vamos abrir um parênteses aqui. Vamos falar de você. Vamos falar de mim. Ou nessa vida, quantas coisas boas nós recebemos? Nessa nossa vida, quanto Deus tem sido bom. Vamos falar desses 60 dias, nesta crise, como Deus tem sido bom com a gente. Vamos falar desta crise, como Deus tem sido bom comigo e com você. Olha você aí na internet, olha você aí com o seu celular, olha a sua fartura aí na sua casa, olha os seus móveis, olha a sua casa, mesmo que seja alugada, é a sua casa. Olha aí o seu carro, olha o seu emprego, olha aí o seu projeto, olha o seu comércio, está aí, está tudo aí. O seu negócio, o seu trabalho autônomo. Pastor, mas eu não estou trabalhando, mas está aí. Deus foi muito bom com a gente, Deus tem sido muito bom. Nós temos desfrutado das bênçãos de Deus, das promessas de Deus. Deus tem nos abençoado muito. Olha a tua trajetória, olha a trajetória da sua vida. Olha como era sua casa na sua infância, sua casa na juventude. Olha como era sua casa quando você casou e olha como é a sua casa hoje. Olha como é os seus móveis. Como eram os seus móveis, olha como é hoje os seus móveis. Olha como eram as suas roupas e olha como são hoje a sua roupa. Olha as suas condições. Eis, nós temos desfrutado o melhor de Deus. Nós temos desfrutado coisas boas. Deus melhorou a nossa vida. Deus nos abençoou. Deus nos abençoou poderosamente. Deus tem nos abençoado, mas mesmo assim ainda achamos injustiça. Ainda achamos que não está bom. Ainda achamos motivo para abandonar. Achamos motivos para perder a fé e a esperança. Sabe o que nós começamos a fazer? O rico pega e fala assim, olha, manda Lázaro lá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos ainda. Eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele vai lá avisar, para que eles não venham para este lugar, para que eles não venham para este lugar de tormenta. Mas olha o que o Senhor, olha o que Abraão responde para ele, Moisés e os profetas estão aí, eles que o ouçam, eles que dão crédito.
Mas ele disse: não, se eles verem alguém entre os mortos, for até eles, eles vão se arrepender. Se alguém entre os mortos for até ele, ele vai se arrepender. Olha o que Abraão diz: olha, se eles não estão crendo em Moisés e nos profetas, tampouco eles vão crer se ressuscitar alguém dentre os mortos. Se ressuscitar, não é morto falar, porque morto não fala, morto não aparece. Se ressuscitar entre os mortos, ressuscitar, voltar à vida, nem assim eles vão acreditar. Eles estavam dizendo, sabe o que ele estava aqui falando? Quantas mensagens eles ouviram? É o que Deus está falando para você. Quantas mensagens, quantas ministrações você ouviu na sua vida? Se você não der crédito a essas ministrações, quantos profetas Deus usou para falar com você? Quantos pastores você foi apacentado? Quantos pastores te apacentou? Se você não der crédito em todos os ensinamentos que você recebeu, em todas as direções que você recebeu, em tudo aquilo que você foi, não adianta sinais de Deus. Não adianta Deus fazer sinais. Os sinais estão acontecendo. Epidemia, o que está acontecendo, essa pandemia, é os sinais das dores. É os sinais da preparação da volta de Jesus. Mas esses sinais não adiantam de nada se você não dá crédito à palavra, se você não dá crédito ao seu pastor, se você não dá crédito aos homens e mulheres de Deus que Deus levanta, que Deus usa para falar com você, se você não der crédito aos ensinos do Senhor, se você não dá crédito à sua vida, à sua história, sabe o que ele estava dizendo? Não, eles não vão acreditar, não vai adiantar, porque eles já viram coisas extraordinárias. Ei, eu estou pregando para você. A maior parte que está me ouvindo aqui é meu rebanho não, rebanho do Senhor que eu pastoreio, porque o rebanho é dele, não é meu. Então você que está me ouvindo, principalmente você que é do meu rebanho, que eu pastoreio para Jesus, se você não der crédito a todas as mensagens, não só minha, mas todas as ministrações que você ouviu, se você não der crédito às experiências que você teve com Deus, Deus está falando aí conosco, a nossa igreja. Se você não der crédito às experiências que Deus fez, aquilo que Deus já fez na sua vida, os profetas, homens, sinais, maravilhas, se você não der crédito em tudo que Deus já fez na sua vida, se você não acreditar nessas ministrações, se você não der crédito agora à voz de Deus te dizendo que você já viu, que você já presenciou, que você já viveu coisas extraordinárias, que você é marcado por Ele, que a sua vida é conectada dele, que você tem as bênçãos de Deus, que aonde você olhar aí na sua casa, tem bênção de Deus, aonde você olhar para a sua vida, tem bênção de Deus. Se você olhar em qualquer lugar que se relaciona à sua vida, as mãos de Deus, as bênçãos de Deus. Se você olhar para dentro de você, puxar na sua memória, puxar no seu coração, você já viu sinais, prodígios, maravilhas, você já teve intimidade, experiências com o Senhor, e mesmo assim, hoje, a palavra de Deus
Não adianta Deus mandar pandemia. Não adianta os sinais das dores se cumprirem. Não adianta a Bíblia estar se cumprindo. Não é o fim. É a preparação para a volta, é os sinais. Para você crer, para mim crer. É os sinais pra gente crer, não é pra gente ficar com medo, não. A gente tinha que estar dando glória, aleluia. A gente tinha que estar oferecendo o nosso melhor culto, a nossa melhor oferta, a nossa melhor adoração, porque os sinais estão se cumprindo. Não é pra te deixar encurralado, não é pra te deixar dentro de casa, é pra você se levantar, é pra você dizer: ei, a palavra está se cumprindo, Deus está cumprindo a palavra, porque Ele é fiel, Ele não mente. Mais uma vez a palavra está se cumprindo e eu estou crendo mais ainda. Ei, os sinais é para explodir a fé dentro de você. Os sinais é para explodir a esperança dentro de você. Essa pandemia é para sua fé ir lá em cima e dizer: que bom, sim, que bom, porque a palavra está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. E você pode dizer: pastor, as pessoas estão morrendo, e o Senhor está dizendo que a gente tem que estar feliz, alegre, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor. Sim, porque essas muitas pessoas que morreram, sabe onde estão hoje? Estão com Abraão, estão com o Senhor. Infelizmente muitas pessoas que morreram estão no Hades, estão no inferno, já estão no lugar de tormento. Ainda não é o inferno, mas é um lugar de tormento. Já estão no lugar de tormento. Isso mostra que eu e você vamos passar uma eternidade, que eu e você vamos viver uma eternidade. Mas aonde passaremos a eternidade? Aonde viveremos a eternidade? Você quer viver nessa terra, mas você precisa querer viver no céu. Você quer ficar vivo, mas você tem que querer viver a eternidade com Ele. Ei, tudo que você já passou, tudo que você já viveu, todas as palavras ministradas sobre a sua vida, toda oração que você recebeu, todo o poder, toda a unção, todas as bênçãos de Deus, aonde você olha tem bênção de Deus na sua vida. Se você olhar com os olhos corretamente, porque a Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, o seu corpo vai ser bom. Você precisa melhorar a sua visão. Olhe para as bênçãos, olhe para aquilo que Deus tem feito e nos abençoado. As bênçãos de Deus têm sido grandes sobre nós. Quanto mais os seus olhos forem bons, mais o seu corpo será bom. Você não precisa pedir que o Senhor envie alguém. Você não precisa que o Senhor envie alguém para você acreditar. Ei, diz que, olha que ele diz: nem se ressuscitar alguém dos mortos, eles vão crer. Sabe o que ele estava dizendo? Começou a epidemia, nós ficamos: Jesus está voltando, Jesus está voltando, a palavra está se cumprindo, Jesus está voltando. E agora, como nós estamos? Com medo de morrer. Hora que veio a epidemia, nós falamos: a palavra está se cumprindo, Jesus está voltando, glória a Deus, Jesus está voltando, vamos nos preparar, vamos firmar os nossos pés. E agora, como nós estamos? Com medo. Dentro de casa com medo. Você viu que nessa passagem o rico está mandando Lázaro ir lá na casa, porque tem 5 irmãos. Ei, eles estavam aonde? Em casa. E eles também estavam no mesmo caminho. Você pode influenciar a tua casa para o bem ou para o mal. Você pode mudar a história da sua casa,
Por que você pode? Porque você já sabe que Deus é poderoso. Porque Deus já fez grandes coisas na sua vida e na sua história. Se levanta. Erga a sua cabeça. Os sinais é para aquecer o seu coração e aumentar a sua fé. Os princípios das dores e os sinais que a Bíblia fala não é para te deixar atemorizado, é para te dar esperança, é para te dar vigor, é para te dar combustível, de você olhar e dizer: Jesus está voltando, eu preciso guardar os meus pés, o meu coração, eu preciso limpar as minhas vestes, eu preciso estar preparado porque Ele está voltando. E não tem que usar ninguém, porque eu sei, você sabe. Não precisa ninguém vir na minha casa. Não precisa ressuscitar ninguém dos mortos. Eu sei que é verdade, você sabe que é verdade. Ele está voltando. Se prepara, igreja. Se prepara, igreja, para encontrar com seu Deus. Se prepare. Ele está voltando. Existe um lugar na eternidade, um céu de glória. E a Bíblia diz que no céu não é comida e nem bebida. No céu é paz, justiça e alegria. Ei, a justiça para nós. A justiça para você. Chacoalhe essa poeira. Levante a sua cabeça. E viva essa vida. Viva este momento, vive essa história, que você se anime, porque a palavra de Deus se cumpre, e Jesus está às portas, Jesus está voltando. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu ministro sobre a sua vida as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Deus, que é sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Que você seja abençoado em tudo que você fizer. Que o Senhor venha te guardar e venha te proteger. Que essa palavra venha germinar, venha crescer no seu coração, e você venha entender que você precisa acreditar nas palavras, acreditar nas ministrações que você já recebeu. Deus não mudou. Deus não é homem para mentir. Então creia, porque o céu está logo ali. O céu está ali nos esperando.